Nicolau Maquiavel morreu com uma reputação que poucos homens suportariam carregar. Seu nome atravessou séculos como sinônimo de manipulação, frieza e ambição sem limites. Até hoje, quando alguém age de maneira calculista, quase sempre recebe o mesmo rótulo: maquiavélico. Mas existe uma pergunta desconfortável escondida por trás dessa fama. E se Maquiavel nunca tivesse sido o vilão da história? E se ele tivesse apenas sido honesto demais sobre aquilo que os poderosos realmente fazem? Para entender isso, é preciso voltar para uma Itália destruída pela guerra. Um território fragmentado, dividido entre cidades rivais, traições políticas e invasões estrangeiras. Enquanto reis disputavam poder e a igreja manipulava alianças nos bastidores, o povo assistia ao colapso de governos inteiros em questão de meses. Foi nesse cenário brutal que Maquiavel viveu. Não como um filósofo distante da realidade, mas como um homem mergulhado nela até os joelhos. Durante anos, ele percorreu estradas enlameadas da Europa como diplomata da República de Florença. Observou reis mentindo em tratados, mercenários abandonando batalhas e governantes sendo derrubados da noite para o dia. Maquiavel viu o poder sem maquiagem. E talvez tenha sido exatamente isso que mudou sua visão sobre a natureza humana. Entre todos os homens que conheceu, um chamou profundamente sua atenção: César Borgia, um líder temido, inteligente e implacável. Enquanto muitos o enxergavam como cruel, Maquiavel percebia algo mais perturbador: eficiência. Borgia compreendia que governos frágeis mergulham povos inteiros no caos. E foi observando figuras assim que Maquiavel começou a formular ideias que mais tarde chocariam o mundo. Em O Príncipe, ele escreveu uma frase que atravessaria os séculos: os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Não era poesia, não era cinismo gratuito, era observação humana. Maquiavel percebia que as pessoas frequentemente reagiam mais à perda material do que aos grandes discursos morais. Ele não estava dizendo como o mundo deveria ser, estava descrevendo como ele realmente funcionava. Mas o destino de Maquiavel mudaria de forma cruel. Em 1512, Florença caiu. O governo ao qual servia foi derrubado. Acusado de conspiração, ele foi preso e torturado. Amarrado por cordas, suspenso no ar e interrogado repetidas vezes, Maquiavel experimentou o mesmo jogo político que havia passado anos observando. Depois da prisão, veio o exílio. O homem que antes frequentava palácios agora vivia isolado em uma pequena fazenda, distante do poder, quase esquecido. E é aqui que sua história se torna profundamente humana. À noite, depois de trabalhar no campo e passar horas em tavernas simples, Maquiavel colocava suas melhores roupas, sozinho, em silêncio. Entrava em sua biblioteca como se ainda estivesse diante de reis e conselheiros. Ali, mergulhava nos livros dos autores clássicos e começava a escrever aquilo que mudaria sua vida para sempre. O Príncipe nasceu da dor, da humilhação e da tentativa desesperada de voltar ao cenário político. Não era apenas um livro sobre poder. Era o grito silencioso de um homem tentando provar que ainda compreendia o mundo melhor do que qualquer outro. E talvez nenhuma frase tenha sido tão distorcida quanto a mais famosa delas. É muito mais seguro ser temido do que amado. Durante séculos, essa frase foi usada para transformar Maquiavel em símbolo da crueldade. Mas poucos mencionam o restante da ideia. Ele alertava que um governante jamais deveria ser odiado, porque o ódio destrói governos, provoca revoltas e mergulha sociedades em instabilidade. Para Maquiavel, liderança não era sobre bondade idealizada. Era sobre sobrevivência política em um mundo imperfeito.
Sua visão era desconfortável porque removia as ilusões. Ele separava a moral pessoal da responsabilidade de governar. E isso tornava suas ideias perigosas. Em outro trecho marcante, ele escreveu: não há nada mais difícil de conduzir, nem mais perigoso, do que iniciar uma nova ordem de coisas. Talvez porque ele próprio tivesse vivido isso. Talvez porque soubesse que todo homem que desafia narrativas acaba pagando um preço alto. Com o tempo, Maquiavel se transformou em uma caricatura, um símbolo conveniente para representar manipulação e ambição. Mas quando olhamos sua trajetória de perto, encontramos algo diferente. Encontramos um homem ferido pela política, fascinado pela natureza humana e determinado a revelar aquilo que quase ninguém tinha coragem de admitir. E talvez seja exatamente por isso que seu nome ainda incomoda tanto. Porque Maquiavel não escreveu sobre monstros. Ele escreveu sobre nós.